31 dicas sobre visualização de dados, baseado no livro de Storytelling com Dados, de Cole Nussbaumer na Flick. Meu nome é Carlos Alex e esse é o canal DataArt. Como vocês já sabem, pessoal, ciência de dados ela é composta por computação em linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning, visualização e exploração de dados. Dentro de visualização e exploração de dados, a gente tem que falar sobre a introdução, né? A gente vai introduzir o tema e falar da importância disso. A gente vai falar sobre como utilizar o contexto, como utilizar tipos de gráficos de visualização. A gente vai falar sobre carga cognitiva, né? Antes de começar aqui na introdução, a gente fala sobre o alcance de Analytics. Analytics, como vocês já sabem, a gente tem uma camada que é mais descritiva, né? Que mostra o que aconteceu. A gente tem uma camada diagnóstica, que a gente entende o que aconteceu e entende também os motivos. E a gente tem uma camada preditiva, que é onde a gente olha mais para o que vai acontecer. E a prescritiva, além de olhar para o que vai acontecer, a gente também automatiza nossa ação. O input humano, à medida que a gente vai prevendo as coisas, onde a gente vai para um analytics mais avançado, né, que seria a parte de preditiva e prescritiva, repare que o input humano acaba diminuindo. Em todas as camadas a gente tem a parte de decisão. Então, Analytics, geralmente uma arquitetura geral, a gente tem dados, a gente tem armazenamento, a gente tem um processamento analítico e depois a visualização de dados. Sim, uma imagem vale por 1000 palavras. O principal objetivo da visualização de dados é esclarecer e facilitar o entendimento das coisas. É literalmente uma arte e a ideia desse vídeo é ajudá-los a dominar essa arte. Esse é o livro que a gente se baseou para fazer esse vídeo, Storytelling com Dados, e essa é a Cole Nussbaumer na Flick. Ela é a escritora do livro, vale a pena vocês lerem o livro, entrar no site dela também, bastante útil. Falando sobre contexto, pessoal, a gente quando vai falar de visualização de dados, a gente tem que identificar o público que vai utilizar aquele dado. Por exemplo, quem vai utilizar a informação, qual cargo que essa pessoa possui, ela é uma analista, um gerente, um diretor, qual o nível de informação que essa pessoa precisa, essa pessoa precisa de dados em tempo real, quanto e em qual ocasião, aonde que ela vai utilizar essa informação no trabalho, no trânsito, no cliente, quanto tempo essa pessoa terá para analisar os dados, qual dispositivo ela vai utilizar, tablet, smartphone, notebook. Dica 2, pessoal, dilema da análise exploratória versus análise explanatória. A análise explanatória exige muito trabalho. Adquirir dados, formatá-los, engenharia de atributos, análise de variáveis, correlações, testes de hipóteses, análise de negócio e muito mais. Além até que a gente chegue nos insights, ou seja, até chegar nos insights tem um longo caminho, né, pela frente. Então é tentador, no papel de consultor, no papel de cientista de dados, querer mostrar para o nosso público todo esse esforço que a gente teve. Mas a gente tem que se concentrar em mostrar os insights, né? A gente não precisa mostrar toda a nossa análise exploratória. Direcionar a ação. Os insights mais uma eficiente explicação dos porquês, ela vai direcionar a gente para uma ação, né? E com a ação, você de fato tem que gerar esse conflito no negócio, tem que fazer com que o negócio, a partir daquele insight, a partir daquele conhecimento que é gerado, fazer com que ele tome alguma decisão, né? Senão, de nada vai valer seu trabalho. Imagina, por exemplo, você trabalha em uma empresa de alimentos, seus vendedores visitam diariamente alguns pontos de vendas, né? Para fazer aquele relacionamento com o cliente, para vender mais. Só que aí você comprova, através de testes de hipótese, que as visitas aos clientes no período matutino não aumentaram as vendas. Por quê? Tudo indica que os lojistas estão muito ocupados naquele horário. Então, a sua empresa com milhares de vendedores está desperdiçando gasolina, está desperdiçando tempo.
mandando esses vendedores irem visitar os clientes pelo período da manhã. Então, alguma ação tem que ser tirada a partir daqui. Não vale a pena você chegar a essa conclusão e seguir fazendo o trabalho da mesma forma. A dica número 4 é nunca esconda os dados. Quando imagina que você tem os dados históricos, se um teste de hipótese comprovou que visitas matutinas não geram vendas adicionais. Certamente na base de dados vai ter alguns dados que vão contra o que você está mostrando, né? O que você está comprovando. Então tem uma tentação aí de apagar esses dados que dizem o contrário, mas não caia nessa tentação, porque senão você vai colocar em total descrédito o seu trabalho. Tipos de visualização, a gente vem aqui para a dica 5 sobre visualização eficaz. Se você digitar aí no Google, repara o seguinte, olha o tanto de gráficos disponíveis que existem. Tá? O que não falta são opções de gráficos, cores. E a autora ela explica que ela basicamente utiliza alguns tipos de gráficos. Tá? Em 90% dos casos ela utiliza alguns poucos tipos de gráficos, como texto simples, gráficos de dispersão, de linha, de inclinação, de tabela, mapa de calor, barras verticais, barras horizontais, barras verticais empilhadas, horizontais empilhadas, cascata, área quadrada. Né? Falando sobre a dica 6, que é o texto simples, imagina o seguinte, você tem aqui NPS de maio. O fato de você ter alguns números não significa que precisa de um gráfico. Por quê? Repara que você só tem um número, né? 91%. Vale a pena fazer um gráfico de barra somente com esse número? Não, vale a pena muito mais você fazer um texto simples. Por exemplo, 91% é o NPS de maio. Visualmente fica mais agradável, faz muito mais sentido. A dica 7 é sobre o uso de tabelas. Uma dica é não utilizá-las em apresentações, porque o público vai ficar lendo a tabela e vai se dispersar, né? Imagina quando eu apresento essa tabela aqui para vocês e fico falando alguma coisa. Nesse momento vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, vocês estão procurando entender essa tabela, né? Então por isso que o uso de tabela em apresentação não é muito recomendável. A dica 8 é o design de tabelas, apesar de você não utilizar em apresentação, mas é importante você apresentar a tabela em alguns relatórios, por exemplo. E a dica aqui é, os números devem ser os protagonistas, não as bordas e cores da tabela. Às vezes o pessoal faz umas tabelas assim, por exemplo, repara que a borda e as cores estão chamativas aqui, né? Sendo que a grande estrela da tabela são os números, são os dados contidos nela. Isso é um design ruim. Esse design aqui traz os mesmos dados, só que de uma forma que evidencia mais o dado em si do que a formatação. Então dá para dizer que já melhorou bastante. O mapa de calor, ele traz pistas visuais. Repara, por exemplo, você tem essa tabela. Agora, se você faz um mapa de calor, de antemão você já vê que tem algo diferente ali com o bairro 3 e com o bairro 5. Né? Você bateu o olho, ele já te clareou alguma coisa. Então, o mapa de calor ele é um gráfico bastante útil. Gráficos ou tabelas. Aqui tem um exemplo de... A gente traz uma tabela, a gente traz um gráfico. Reparou que o gráfico ele é muito mais rápido da gente assimilar a informação? Então, entre gráficos e tabelas, prefiro utilizar gráficos, principalmente em apresentações, em relatórios, porque é muito mais fácil do usuário final entender de forma rápida. Gráficos de dispersão, ele é um gráfico excelente para a gente mostrar a relação de duas coisas, por exemplo, venda de sorvete com a temperatura, preço da gasolina com o número de acidentes de carros, taxa de desemprego com o número com a taxa de violência da cidade. Então você consegue comparar duas coisas através de um gráfico de dispersão. Um gráfico de linha, ele é muito bom para registrar dados contínuos, principalmente se a gente tiver uma unidade de tempo. Você pega, por exemplo, a temperatura média da cidade de São Paulo nos últimos 10 dias. Você consegue ver dia a dia ali a temperatura média da cidade.
Já um gráfico de inclinação, ele é muito bom quando você tem 2 períodos, né? No caso aqui 2019, então tenho de janeiro a dezembro, só tenho esses 2 períodos, então você trabalha aí com esses gráficos de inclinação, eles são simples de serem feitos e mostram de uma forma bem efetiva a evolução. Gráficos de barras, eles são bastante utilizados. O único segredo aqui, pessoal, tomar cuidado com o eixo. Repara que o eixo desse gráfico já começa no número 50, né? O ideal é que sempre comece no zero, porque se você começa já num número muito elevado, você pode, de certa forma, maquiar alguns dados, né? Repara que eu estou informando a mesma coisa, só que com o eixo da direita, com o gráfico da direita, eu começo no zero. Reparou como o gráfico está visualmente fazendo muito mais sentido para a gente? Ali, quando eu começava no 50, dava a impressão que as 2 barras da direita não tinham quase nada, né? Mas, na verdade, elas têm sim um número associado a elas. Aqui é um segredo quando a gente trabalha com gráficos de barras que tem muitas barras, o ideal é trabalhar com categorização, né? Se eu fosse colocar tudo junto, ia realmente ficar confuso. Então aqui eu categorizei, eu coloquei um segundo eixo ali, que seria o bairro, né? O bairro 1, o bairro 2, o 3 e o 4. Isso também ajuda a gente a fazer um gráfico mais clean, digamos assim. A dica 16 é o gráfico de cascata. Ele é excelente porque ele mostra uma sequência lógica, né? Então a gente pode ver ali que eu tinha uma base de clientes, depois eu tive um crescimento orgânico, depois eu adquiri mais clientes, depois eu perdi alguns clientes, no total eu fiquei com tantos clientes. Mostra uma evolução, né? Uma sequência lógica. Então o gráfico de cascata é muito útil nisso. O gráfico de barras horizontais, ele é muito fácil de ser compreendido, né? Então você tem o gráfico da esquerda ali, que é o de barras verticais, ok? Mas o horizontal ele também é bem útil para você bater o olho e já conseguir ali entender os dados. Isso, a dica 18, basicamente, pessoal, sempre que você for apresentar algo, entenda que a pessoa vai ver da esquerda para a direita, lá no lado superior, né? Depois ela vai voltar aqui para a esquerda inferior, depois vai para a direita novamente. Então, geralmente, as pessoas fazem esse Z com os olhos. Gráfico de pizza, coloco aqui de forma bem enfática. A autora recomenda que a gente não utiliza porque é muito difícil saber o tamanho de cada fatia, né? Os valores. Então, um gráfico de barra, ele mostra de uma forma muito mais efetiva aí quem que são os maiores e os menores valores. Gráfico 3D também ele é péssimo, principalmente se esse 3D, né? Se essa terceira dimensão ela não tiver nada relevante para ser mostrado, né? E também a dica dela é menos é mais, né? Então esse gráfico, por ser de pizza ainda em 3D, enfim, a gente é bem enfático em pedir para que seja evitado esse tipo de gráfico. Gráfico de rosca está colocado como evitar porque, novamente, ele também tem um problema. Repara que a fatia laranja e a fatia azul, é difícil você saber de antemão qual que é a maior entre elas, né? Então ela não é um gráfico tão efetivo. Eu acho elegante, né? Acho até bonito, mas não é tão efetivo na hora de você tomar uma decisão, de você bater o olho e já saber o que tem que fazer. Eixos secundários também evitar. O que seria um eixo secundário? Repara que você tem um eixo aqui na esquerda que vai de 0 a 60 mil, e você também tem um eixo na direita, que são outros valores, né? Que você tem o número 4, 5, 6, 7, 8. Então causa uma certa confusão você ter 2 eixos no gráfico, né? Então a gente pede aqui para que seja evitado isso. A carga cognitiva, pessoal, a gente tem que evitar porque a carga cognitiva ela requer um esforço mental para que a gente aprenda novas informações. Então, quanto menos esforço a pessoa precisar fazer, melhor. Ou seja, para evitar essa carga cognitiva, a gente tem que colocar na página somente coisas que realmente agregam para o usuário. No caso, evite a saturação. Saturação são os elementos que ocupam espaço,
geram carga cognitiva, mas não aumentam o nível de entendimento do público. Imagina esse gráfico, por exemplo. Você tem essas cores, você tem essas linhas de grade, você tem esse eixo, você tem um monte de informação. Da forma com que eu deixei agora, eu diminuí os números nos eixos, tirei as grades, não tinha motivo para ter todas aquelas cores. Repara que é a mesma informação, só que de uma forma muito mais limpa, né? Isso facilita o entendimento, isso tira a carga cognitiva. A dica 25, utilize os princípios da Gestalt, de percepção visual. E aqui a dica 26 é o princípio da proximidade, né? O que é o princípio da proximidade? Sempre que você tem pequenos grupos assim, objetos juntos, você tende a associá-los, né? Achar que eles são de determinado grupo. Então a gente tem que saber isso, né? Se você quer deixar gráficos sobre determinado assunto, sobre determinado produto, o ideal é que você agrupe, né, esses gráficos num canto específico, para que as pessoas reconheçam que ali você está falando de um grupo de produto específico, de um tema específico, né? Então essa questão dos agrupamentos é bastante importante. Da mesma forma, o princípio da similaridade, quando você trabalha com cor, forma e tamanho, eles também são percebidos como sendo do mesmo grupo, né? Então não faz sentido às vezes você trabalhar com cores diversas, sem um padrão, sem que elas formem um agrupamento, sem que essas formas acabem formando um agrupamento. E a similaridade da cor também é uma pista para os nossos olhos, né? Então, se trabalhar com essa questão das cores, você consegue direcionar a visão do seu usuário, né? O acercamento, isso daqui é bem, bem importante, porque repara esse gráfico aqui, mas se você quer enfatizar algo, você pode colocar um acercamento. Por exemplo, o foco aqui em novos clientes orgânicos e aquisições, você coloca um acercamento, então as pessoas vão olhar aquilo, vão acabar focando nesse acercamento. E o fechamento, o que é? O nosso cérebro, ele consegue completar as figuras. Então, repara esse gráfico, repara que esse quadrante que estava ali, aqui, eu nem preciso dele, né? Então, eu não preciso cercar as coisas, porque o nosso próprio cérebro tem o poder de já fazer esse acercamento das coisas, tá? Então, ao tirar aquela cerca ali, eu estou também reduzindo um pouco de saturação, e você pode ter certeza que isso daqui não vai fazer falta. A continuidade, né? A gente tem ao olhar nos objetos, nossos olhos buscam um caminho mais suave de continuidade, né? Você pega, por exemplo, aqui esse gráfico de barras empilhadas. Mesmo sem a linha vertical, você vai ver que a gente vai entender, né, esse gráfico. Também é outra dica aqui, como eu trabalho aí com esse princípio da continuidade, às vezes eu não preciso desses elementos de ligação. Aqui eu já reduzi um elemento importante, sem perder valor para o cliente, né? O gráfico continua sendo entendível, só que com menos coisas na tela. A parte de conexão, ela nos ajuda a ver a ordem dos dados. Você pega esse gráfico aqui, por exemplo, quando você faz a união desses pontos, facilita muito a visualização, né? Então você acaba entendendo a ordem das coisas. Pessoal, 31 dicas, né? Então é só para a gente fechar aqui, a gente falou sobre ciência de dados, que ela é composta sobre computação em linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning, visualização e exploração de dados. A introdução a gente falou sobre o contexto, tipos de gráficos e visualização, a carga cognitiva. Desde já, muito obrigado. Curtam o vídeo se vocês gostaram e se inscrevam no canal, isso ajuda demais, faz com que esse vídeo chegue para outras pessoas. Obrigado e até logo.